Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos implementar uma lista encadeada em C#. Vou procurar fazer um código pequeno, na medida do possível, simples também, não vou me preocupar com muitos detalhes, não, tá? Para a gente tentar separar só o que é mais importante de você tentar se lembrar, você perceber o que precisa ser feito para você implementar, então, uma lista simplesmente encadeada em C#. Vamos começar aqui relembrando como que nós podemos fazer a representação de um nó em uma lista encadeada. Então, um nó é uma estrutura que possui um valor e uma referência para um próximo nó. Nós vamos ter uma classe nó no nosso programa, ok? Onde essa classe vai possuir um atributo valor e um atributo próximo, ok? O atributo próximo é do próprio tipo nó, enquanto o atributo valor vai ser em acordo com o tipo de dado que nós vamos armazenar em cada posição da nossa lista. Para exemplificar, nós vamos utilizar uma lista para armazenar números inteiros. Então, o tipo de dado do nosso atributo valor vai ser int, ok? Já do atributo próximo, o tipo de dado é nó, ou seja, nós vamos ter aqui um objeto próximo, do tipo nó, do próprio tipo nó. Bom, na classe lista encadeada, nós vamos ter um atributo primeiro, que vai ser uma referência para o primeiro nó da lista. A partir desse primeiro nó, esse primeiro nó pode referenciar um outro, que pode referenciar um outro, e assim sucessivamente. Bom, esta daqui é uma lista encadeada, Lembrando que, se a lista estiver vazia, o primeiro é igual a null. Se a lista não estiver vazia, a nossa variável primeiro aqui, ela vai conter uma referência, ela vai apontar, então, para o nosso objeto nó, para o nosso primeiro nó. Esse nó possui uma informação e uma referência para o próximo nó, que também possui uma informação e uma referência, neste caso aqui, para null, que a nossa lista termina aqui com dois elementos. Se o próximo de um elemento é null, significa que não existe um próximo após este nó, ok? Bom, aqui na classe nó, eu vou criar então o nosso atributo valor. O nó possui o valor e uma referência para o próximo. Então, essa referência para o próximo ela é do tipo nó. Vou inicializar o meu atributo próximo aqui, então, com null. Então, quando eu instanciar um nó, o próximo dele vai ser null, exceto se eu utilizar aqui o método set, e setar um valor para esse próximo nó. Então, assim ficou a nossa classe nó. Public int valor, e aqui get set de próximo, sendo que logo no início, assim que eu instanciar um objeto do tipo nó, eu vou ter aqui o atributo próximo setado para null, ok? Então, fizemos o nosso nó, agora nós precisamos fazer a nossa lista encadeada, ok? A nossa lista encadeada, nós vamos ter um nó, aqui um atributo primeiro, que vai apontar para o primeiro item da nossa lista. Ele começa valendo null, porque logo no início, assim que nós instanciarmos a nossa lista encadeada pela primeira vez, ela terá tamanho zero, não conterá elementos. Em seguida, nós podemos fornecer aqui um método get para este nó. Ou seja, eu só vou utilizar um get aqui e vou retornar este primeiro nó da minha lista encadeada. Para quê? Quando que eu vou utilizar esta situação de pegar o primeiro nó de uma lista encadeada? Por exemplo, se eu precisar imprimir essa lista, eu posso pegar o primeiro e do primeiro ir navegando para os próximos elementos, ok? Bom, então, feito
a referência ao nosso primeiro elemento, como que nós vamos, então, adicionar um elemento, né, em nossa lista? Nós vamos ter basicamente dois métodos para adicionar elementos. O primeiro método vai ser o adicionar no início. Ok? Eu estou mandando adicionar no início um int valor. Por que int valor? Porque nós fizemos uma lista, né? Preferimos fazer uma lista simples, direta, com um int mesmo, né? Logicamente, isso poderia ser generics, né? Nós poderíamos utilizar generics para ficar uma lista genérica, mas para um primeiro exemplo é melhor, eu acredito que seja melhor dessa forma, ok? Então, o nosso adicionar no início vai receber o valor a ser adicionado. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos instanciar um novo nó, ok? Instanciar um novo nó e passar para ele novo ponto valor recebe este valor que nós recebemos aqui por parâmetro. Essa sintaxe aqui, gente, em C#, dá para fazê-la de uma forma mais simplificada. Eu posso colocar aqui valor recebe valor, o nome da propriedade e o valor que será passado para ela, ok? Então, eu vou testar. Se primeiro igual a null, ou seja, se a minha lista está vazia, eu posso falar que primeiro recebe o meu novo nó. Não é? Por que isso? Porque se a minha lista está vazia, este primeiro nó que eu instanciei, atribuí o valor passado por quem chamou o procedimento, né? Já vai ser o primeiro nó da minha lista. Se não, o que eu posso fazer? Eu posso falar que novo ponto próximo recebe o primeiro e que primeiro recebe o novo. Como assim? Bom, vamos pensar aqui na nossa lista. Se eu quero adicionar um elemento no início da lista, então ele tem que entrar logo aqui, né? Esse primeiro vai ter que passar a referenciá-lo. Então, o meu novo nó, eu falo que o próximo dele é este, e depois eu falo que o primeiro é o novo nó. Né? Vamos supor que esse nó não estivesse na lista, né? O primeiro nó fosse exatamente este daqui. Então, eu posso primeiro falar que o próximo do novo nó é o antigo primeiro, e depois eu falo que o primeiro agora é este nó aqui, ok? Bom, então adicionar no início pronto, vamos fazer agora um método para adicionar um elemento, né, um nó, no final da nossa lista, ok? Bom, o que nós vamos fazer aqui então? O adicionar no final, ele vai ser um pouco diferente, não é? Porque eu não vou conseguir colocar somente checando, né, se tem ou não tem um valor no primeiro nó. Eu vou ter, na verdade, que percorrer os nós até chegar na posição. Né? Por exemplo, se eu quiser adicionar um elemento aqui, eu começo do primeiro, vejo que existe um próximo, vou para esse próximo, vejo que não existe um próximo, se não existe um próximo, eu adiciono aqui. Então, a ideia vai ser percorrer a lista, né, até o fim, até chegar no último elemento, guardando esse último elemento em uma variável. E aí eu falo que o próximo desse último elemento é o novo elemento a ser inserido. Bom, como que vai ficar isso aqui então? Nós vamos ter aqui um nó, recebe new nó, vamos atribuir o valor, e aí vamos novamente checar se o primeiro é null. Se o primeiro é null, nós podemos falar que o primeiro recebe este novo nó.
Se o primeiro não for null, o que nós precisamos fazer? Nós vamos ter que percorrer a lista. E a ideia aqui vai ser falar que o nó AUX recebe primeiro. Ou seja, declarei uma variável AUX, que é a nossa variável auxiliar, e falei que essa variável vai apontar para o primeiro nó da lista. Então, basicamente, eu tenho uma variável que vai apontar para o objeto em que primeiro aponta, né? Então, vou ter uma variável AUX, né, apontando para este elemento, e a minha ideia vai ser, se existe um próximo, fazer AUX apontar para esse, se existe um próximo, fazer apontar para o próximo, né, até que ela vai encontrar que o null ela vai parar de apontar para o próximo elemento. Então, como ficaria este código? Nós podemos utilizar aqui um while, né? AUX ponto próximo diferente de null, ou seja, eu preciso saber se o primeiro é null para adicionar o primeiro. Por quê? Porque depois eu vou testar se ele possui um próximo. Se o primeiro for null, próximo simplesmente não existe. Eu não vou ter um objeto do tipo nó ali se o primeiro for null. Então, por isso que eu preciso desse if aqui. Ok? Então, eu testo. Enquanto aux.próximo for diferente de null, ou seja, aux.próximo, o aux está apontando para um nó, o nó que possui próximo não é o nó que eu quero. Então, eu atualizo o valor da minha variável aux falando que ela recebe ela ponto próximo. Ou seja, aux começa neste elemento aqui, como o próximo é diferente de null, eu falo que aux, que é este, recebe ele ponto próximo, que é este. Ok? Então, este comando aqui, vou até tirar as chaves, para ficar mais curtinho aqui para a gente, né? Este comando vai fazer com que, ao término, né, deste laço, a variável aux esteja apontando para o último elemento da minha lista. Então, eu falo que aux.próximo, nesse caso é o último elemento ponto próximo, vai receber este novo nó. Pronto, adicionei o elemento ao final da lista. Bom, vamos fazer também um método para remover um nó no início da lista. Ok? De uma forma simples, o que eu posso pensar aqui é que se o primeiro for null, eu não posso remover o nó. Né? Neste caso, eu vou lançar uma exceção aqui. Para ficar pequenininho, aparecer aqui no vídeo, eu vou deixar dessa forma, ok? Vou utilizar a classe exception mesmo. Você pode, né, vir a fazer uma implementação melhor, se preocupar melhor com pequenos detalhes, como qual subclasse da exception que você vai usar. Mas, na verdade, nós estamos aqui mais para treinar a lógica mesmo do que esses tipos de detalhes, né? Mesmo porque o próprio C# já possui uma classe específica para listas encadeadas que você já pode usar, né? Bom, desculpa, não é o C# quem possui, né? Na verdade é o próprio .NET Framework, isso não é exclusivo do C#, ok? Bom, vamos lá. Para a implementação do nosso método, que remove um elemento no início, nós precisamos pensar o seguinte: se primeiro é null, eu lanço uma exceção. De qualquer outra forma, o que eu preciso fazer? Posso falar que primeiro recebe primeiro ponto próximo. Pensa comigo aqui. Primeiro está apontando para este nó aqui, né? Se eu falo que primeiro, que é este, recebe primeiro, que é este daqui, ponto próximo,
Ou seja, primeiro deixou de referenciar o 37 e passou a referenciar o 54. Então, o 37 vai ser retirado da memória, né, pelo garbage collector, pelo coletor de lixo. Okay? Então, remover no início é relativamente simples. Basta você falar, checar se a lista estiver null, lança uma exceção. Se não, você fala que o primeiro recebe primeiro ponto próximo. Né? Esse é o primeiro ponto próximo. Então, o primeiro passa a apontar para o próximo número e não mais para este número aqui, para este nó. Né? Bom, e como que eu faço para remover o nó final na minha lista? Né? Para o nó final, a primeira coisa que eu posso me preocupar é justamente lançar uma exceção se o meu primeiro for null, né? Que neste caso significaria que eu não tenho nada para fazer com relação a esta lista. Eu não posso remover um elemento nessa lista. Bom, se o primeiro for null, eu vou lançar uma exceção. Mas se o primeiro não for null, nós vamos supor que este elemento aqui não existe, o primeiro é este, ok? Então, o primeiro não seria null, mas o próximo dele seria, se fosse este caso. Então, eu teria que setar a variável primeiro para null. Né? Então, nós podemos checar essa situação. Posso checar se primeiro ponto próximo igual a null. O que eu vou fazer? Vou falar que primeiro recebe null. Por que isso? Porque em cima eu já tenho certeza que o meu primeiro não vai ser null. Porque se ele for null, eu lanço uma exceção, saio então deste método. Não é? Agora, já que ele não é null, eu checo se o próximo dele for null. Se o próximo dele for null, eu posso simplesmente atribuir null para o primeiro. Então, tirei o único nó da minha lista. Ok? Bom, e se não for null, né? Se o primeiro ponto próximo não for null? A ideia pode ser justamente guardar o nó anterior ao nó que está apontando para null. Né? Então, a ideia é eu guardar este elemento aqui para que eu possa remover este. Como que eu vou remover este? Atribuindo null ao próximo. Então, esse objeto aqui deixaria de estar referenciado e o coletor de lixo, então, retiraria esse objeto da memória. Como nós vamos fazer isso daqui, então? Uma das formas é utilizando a variável auxiliar. Eu falo que no aux recebe primeiro, ok? E aí, eu vou testar enquanto aux ponto próximo, diferente de null. Bom, como assim ponto próximo, né? Aux vai apontar para primeiro, está apontando para esse daqui. Esse daqui, ponto próximo, significaria que existiria um outro elemento aqui se fosse diferente de null, né? Aqui não seria null, teria um outro elemento. Se eu tiver um outro elemento aqui, eu vou querer pular para cá. Se eu não tiver, ou seja, se aux ponto próximo for null, significa que o nó aux aponta para o nó que eu quero remover. Ok? Então, aqui eu vou só atualizar aux, falando que aux recebe aux ponto próximo. Ok? E aí, para remover, basta falar que aux ponto próximo recebe null. Ou seja, estou guardando aqui na variável aux, a minha ideia é guardar na variável aux o penúltimo elemento. Ok? Por quê? Porque eu quero remover o último e para remover o último basta eu falar que o penúltimo ponto próximo recebe null.
o penúltimo ponto próximo, então vai deixar de referenciar o meu próximo e último nó, né? E aí ele vai ser limpo, né? O conteúdo dele vai ser retirado da memória depois pelo Garbage Collector, ok? Bom, feito isso daqui, nós já temos a nossa lista, né? E aí podemos até no método main testá-la, né? Vamos ver aqui. Vou instanciá-la. Vou mandar adicionar no início um inteiro 1. Vou mandar adicionar no início novamente o 2. Vou mandar adicionar no final o 3. E aí, a minha lista aqui vai ficar, primeiramente, aqui vai ter o elemento 1, depois eu mando adicionar o 2 no início, então ela vai ficar como 2, 1, e depois eu mando adicionar o 3 no final, ela vai ficar como 2, 1, 3, ok? Vou mandar remover no início e no final, ok? Bom, se eu chamar aqui, a minha lista já está funcionando, porém eu ainda não tenho como checar isso visualmente, não é? Então seria interessante para a gente criar também uma opção, um método para imprimir a nossa lista. Para imprimir a lista, eu vou passar justamente ela aqui por parâmetro, ok? Bom, como que eu posso fazer a impressão dessa lista então? Para imprimir a lista, eu preciso percorrer os nós dessa lista. E aí, eu vou precisar então utilizar a minha variável auxiliar e vou falar simplesmente que ela recebe lista ponto primeiro. Pego o primeiro nó, né? Peguei o primeiro nó, aí eu posso navegar para o próximo, 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 né? Então, posso simplesmente testar aqui, enquanto o aux for diferente de null, eu vou dar um console.write. Vou imprimir aqui em 3 colunas aux.valor. Ok? E aí eu falo que aux recebe aux.próximo. Vou dar um console write line aqui só para escrever uma linha para a gente. E aqui um console.write. Aí ele vai sempre mostrar a lista, todos os elementos da lista, e vai pular para a linha de baixo. Vamos ver a execução desse algoritmo? Não, ainda não. Vamos fazer o seguinte, eu vou imprimir a lista 3 vezes, imprimir depois das adições, vou imprimir depois de remover um nó no início, e vou imprimir novamente depois de remover o nó no final. Rodando, temos aqui então o resultado, né? 2, 1, 3, como esperado. Depois removemos no início, o 2 foi embora, removemos no final, o 3 foi embora, ok? Então, isso daqui é um exemplo de uma lista encadeada, muito simples, não é? Que possui 2 métodos para adição de nós, 2 métodos para remoção. Mostrei também como que você pode imprimir essa lista. E a partir desta lista, né, uma lista simplesmente encadeada, você pode tentar implementar as outras, né, os outros tipos. Por exemplo, a nossa lista aqui, né, você pode ver que nós temos só um private nó primeiro, né? Eu não tenho aqui um descritor
do tamanho da lista, eu não tenho também uma referência para o último elemento da lista, né? Que para você, por exemplo, adicionar no final, tendo a referência do último, você não precisa percorrer a lista, né? Então, tem algumas vantagens em você, por exemplo, criar aqui um private nó último recebe null, ok? Só que aí você vai ter que implementar isso aí. Vou deixar para você, então, tentar fazer essa lista com duas referências. Uma referência para o primeiro e a outra para o último nó. Lembrando que sempre que você adicionar um nó, né, ou melhor falando, algumas vezes quando você adicionar um nó, você vai ter que atualizar também a variável último, ok? Bom, na nossa próxima aula nós vamos iniciar o assunto pilhas. Até lá!